pessoal, de volta com o CMCast. Ricardo, tudo bom? Tudo bem, Carlinhos? Como é que vai? Ricardo, aconteceu o que a gente queria. Não o que a gente. O que é que a gente queria? A gente queria que a população alagoana tivesse a oportunidade de escolher entre dois grupos, entre dois candidatos. Porque antes de se definir, e eu já coloco aqui, está definido, Renan e JHC vão ser candidatos, Renan Filhos e JHC. Se não acontecer nenhuma tragédia, vão ser candidatos ao governo. Eu ainda aguardo a confirmação, mas eu acho que você tem razão. Então, a gente dizia que seria muito ruim para o processo eleitoral se eles decidissem isso em Brasília, em Alagoas, na Barra de São Miguel, onde fosse, e a gente não tivesse essa oportunidade de escolher. Hoje posto, Renan Filho e JHC. Você que provocou, né? Não tenho nada a ver com isso. Não tenho esse poder, Ricardo. Sou apenas aqui um observador. O JHC e o Renan Filho são dois políticos jovens que vieram de gestões interessantes. O JHC em Maceió, o Renan Filho em Alagoas e no Ministério do Transportes. Então, um embate interessante na qual a população vai poder discutir ideias, projetos e discutir sobre dois políticos que têm o que mostrar. Isso é uma opinião minha. Eles têm o que mostrar, né? E aí, a minha pergunta é o seguinte. Eu queria que você dissecasse um pouco quem são essas duas figuras e o que pode atrapalhar, afundar os dois, ou o que pode alavancar os dois. Só isso que eu quero. Obrigado. Quer que eu diga quem vai ganhar? Não, aí não. Até porque eu acho que essa é uma eleição em se mantendo as duas candidaturas, e vou sempre insistir em se mantendo as duas candidaturas. O resultado é imprevisível, né? Não existe favorito. Os dois, como você disse, têm serviços prestados, são bem avaliados do ponto de vista da gestão. O JHC mais em Maceió, o Renan Filho mais no interior do estado. Os dois se apresentam com esse perfil de tocadores de obras. E eles são, no modo tradicional, eles são, sem dúvida nenhuma, dois bons governantes, dois bons gestores, né? Como se usa mais dizer hoje. E eu diria até mais, eles têm qualidades, por exemplo, eles são melhores do que os pais, né? Quem os colocou no meio político foram os pais, né? O Renan Filho, eu acho que ninguém há de duvidar, é muito melhor do que Renan Pai. Assim como o JHC é muito melhor, tem se mostrado dessa maneira, do que João Caldas. O grito do campo, como você insiste em dizer. O Carlinhos insiste nesse negócio do grito do campo. Mas vamos lá. O problema é o entorno. E vamos lá, quando você fala da história de melhores, é interessante, porque eu me lembrando, hoje, pensando sobre isso, né? O Rubem Alves tem um livro chamado O Bufo Spallanzani, que ele diz assim que a obrigação de uma geração é fazer a próxima sempre melhor do que ela. E os dois, mesmo que sem querer, eu não sei se eles quiseram dessa maneira, conseguiram de fato fazer com que os filhos, nessa atividade, eu não falo da vida pessoal, porque não os conheço de convívio pessoal, não tenho relação nenhuma, nem com um nem com o outro. Aliás, com as duas famílias eu não tenho. Mas vamos lá. E eles são melhores. E eu acho isso ótimo. Eu, particularmente, tenho se vocês me permitem, trago um certo orgulho de identificar que meus filhos são melhores do que eu. Eu acho isso ótimo. Não sei se eles acham isso em relação aos filhos. O fato é que os dois são melhores do que os pais. Mas deixaram também para eles um entorno, tanto João Caldas como Renan Calheiros pai, né, que não é dos melhores. O entorno deles é muito complicado. E esses personagens terminam, sem dúvida nenhuma, complicando o processo eleitoral, porque eles são de escolas, de um e do outro, tá certo? De uma escola que acham que ninguém ganha de forma limpa, ou respeitando a lei, ou respeitando a moral, a honra, seja lá como você quiser, porque eles têm essa crença, eles carregam essa crença. São políticos muito vividos, os dois pais, né? O João Caldas pai e o Renan pai, e que atraíram ao longo das suas trajetórias longas, né? Atraíram um tipo de gente que você, Carlinhos, não receberia na sua casa. Eu não. E que eu também não receberia na minha casa. Não gostaria de receber. Claro, é possível que eles se trazem uma visão diferente dos pais em relação a esse tipo de comportamento, né? Eles possam melhorar a qualidade da campanha? Podem. Agora, quando você
tem no seu entorno, ali circulando em torno de você e da expectativa de poder, porque eles são poder, mas são também expectativa de poder, gente com esse nível moral, você não pode esperar grande coisa, né? Vamos lá, se eu falar em bandidagem política, eu não estou mentindo, não estou exagerando. Tem muito disso no entorno de ambos. E aí, você pode ter, numa eleição que poderia ser muito boa por conta dos dois personagens, qualificados como gestores, com de alguma maneira, com obras a apresentar, e não só obras físicas, né? Mas de gestão, de administração, vão brigar com a história. Inteligência artificial está aí, né? Você faz o que quer. E não adianta dizer, o TRE tirou do ar, depois que tira, depois que aquilo circula, adeus. Né? O TRE nem tem condições, nem tem vontade, digamos assim, de dar as eleições no estado de Alagoas, porque a gente viu, o TRE inexiste, gente, é uma justiça emprestada. O TRE é uma justiça emprestada. Tem um juiz federal que atua, né, no pleno, tem são dois juízes estaduais, tem a história dos juristas, jurista é advogado, que ali se articula com um lado político mais forte, aí você tem Arthur e tem Renan, que os colocam ali no pleno do TRE, eles viram juízes, magistrados sem a mínima capacidade e com um comprometimento político, porque eles sabem que ali é uma vitrine para eles, né, do ponto de vista profissional. Então, eu estou tirando aqui, vou tirar o TRE, porque cabe aos dois a responsabilidade por fazerem uma eleição limpa. Agora, se depender basicamente desse entorno que eles têm, vai ser uma eleição complicada, que vai exigir uma intervenção mais dura da justiça eleitoral, que por sua vez, como diz você, é mole, 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 molinha, molinha. Aos dois, eu vou ainda fazer uma comparação que eu acho que procede. Os dois têm um déficit de formação humanista. Já conversamos sobre isso. Já. Você não ouve nem Renan Filho, nem JHC falar em trabalhador, salário. Não, é obra. Porque a alma deles é essa. Os dois são liberais. Liberal não pensa em gente. Pensa em economia, pensa em negócio, pensa em obra. Em gráfico. É emprego. Emprego de forma geral, como se emprego não fosse para o empregado, para o trabalhador que precisa daquele dinheiro para sobreviver. A formação deles é essa, porque é o ninho de onde eles vêm. Agora, repito, eles têm uma formação técnica, e assim está demonstrado como gestor, muito melhor do que os pais. E isso é bom? É raro até na atividade política, mas no caso específico dos dois, tem. Então, eles assumem também, com as suas candidaturas, a responsabilidade de fazer uma eleição limpa. Eu não estou falando de eleição de alto nível, não, porque isso só nos Alpes, né? Suíços é que você vai ter uma eleição de alto nível. Dinamarca, né? Pois é. Até porque se essa turma fizesse... Você viu essa história do Cláudio Castro, gente? O governador de Roraima, os caras caçam depois do cara sair. A justiça eleitoral, essa justiça emprestada. O Carlinho poderia até dizer que é imprestável. Não, ela pode ser prestável, mas não tem tido o comportamento que a gente espera. Os prazos da justiça eleitoral são exíguos. Exíguos para quem, cara pálida? Para quem? Né? E esse é um problema. Também, se a gente for depender sempre da justiça, e nós, como eleitores, não temos um comportamento exigente, é engraçado, e principalmente quando você fala em eleições proporcionais, né? A gente quer um governante que seja limpo, decente, embora no final das contas, né, muito se influencia aquela história do me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí, me dá uma ajuda, e não é pobre, quem faz isso é classe média. Se vocês leem, como eu leio todos os dias os diários oficiais da Assembleia, do Tribunal de Contas, da Prefeitura, do Governo do Estado, você vai ver lá, são os nomes da classe média, que tanto reclamam e apontam o dedo para o povão que se vende.
O empreguinho, gente, compra muita gente, compra famílias. E leiam o Diário Oficial. Se vocês lerem, vocês vão ver exatamente quem é que vive ali, nas sobras do farto. E não é o povão, não é o Silva, não é o Santos. Pode até aparecer um no meio com Silva e Santos. Não é o Silvio Santos, não. Com Silva e Santos. Né? Mas os sobrenomes mais famosos de Alagoas estão na Assembleia, na Prefeitura e no governo do Estado, ocupando, e nas prefeituras, né? E ocupando cargos em comissão. Então, gente, deixemos essa história de que os pobres, né? Os pobres, porque os pobres se vendem com Bolsa Família. Isso é uma bobagem, isso é uma estupidez. O Bolsa Família é uma necessidade. E que bom que um dia o país há de prescindir do Bolsa Família, mas por hora não. É fundamental. Não culpem, repito, os pobres, culpem a pobreza. E essa gente que está lá na Assembleia Legislativa, no governo do Estado, na Prefeitura, ou nas prefeituras, ou nos tribunais de contas, essa gente é responsável direta pelo resultado que a gente vê dos governos de forma geral, do Congresso, que é muito ruim, do Legislativo, que é imprestável. Então, tudo isso é culpa, no final das contas, nossa, e principalmente, repito, da classe média que tem a possibilidade de se mobilizar em torno de ideias decentes e não o faz. E um detalhe, viu? Eu falei da história da formação humanista, vou ressaltar aqui mais uma vez, o Renan Filho até teve, porque teve o Santoro do lado. Santoro é um tecnocrata clássico, mas é um tecnocrata que teve sensibilidade social para fazer um monte de coisa, né? E é uma pena que ele não quer mais voltar nesse que o Renan Filho volta, ele não volta mais não. O detalhe, gente, no final das contas, você vai cair no Maquiavel. Quando se elege o poder como objetivo principal, o que importa, só 3 coisas importam: o poder e o poder. E o que o sujeito faz para chegar ao poder, ele faz em dobro para se manter no poder. Isso é um detalhe, se me permite, né? Já que eu falei nisso, poder é uma palavra poderosa, né? No final das contas, ganhando o JHC ou ganhando o Renan Filho, quem é que vai mandar no estado de Alagoas, Carlinhos? Então vem a minha pergunta, e meu questionamento. Você falou no entorno, e eu estou falando em autonomia. JHC e Renan Filho, qualquer um dos dois que ganhar, vão ter problemas de autonomia para com o seu entorno, cada um? Vamos lá. É importante deixar claro que você tem que negociar com o parlamento. Isso acontece no mundo todo, né? Não precisa negociar com dinheiro, né? A turma faz, enfim. Mas os parlamentos, de forma geral, nos países nós, entre aspas, chamamos de mais civilizados, os parlamentos não têm esse comportamento de vender o voto, né? Aqui o cara vende a alma, quanto mais o voto. O detalhe é que essa relação não pode se tornar subserviência. O que a gente vive aqui no estado de Alagoas é uma coisa só, amalgamada, né? Governo do Estado, Judiciário, Ministério Público, Assembleia Legislativa, que tem um comandante, que chama-se Marcelo Vitor. Isso é óbvio. Isso é óbvio. A pergunta que eu fiz aqui para você e vou fazer, ganhando o Renan Filho e ganhando o JHC, qual o tamanho do Marcelo Vitor? Eu acho que vai ser, se não o mesmo, quase o mesmo. Agora, será que ele é votado para isso? Mas assim, o mesmo, ou seja, o mesmo que ele tem hoje? Não, eu acho que porque hoje ele... Hoje é ele, né? Ele então, é governador. Enfim, hoje ele assumiu o comando de tudo. Talvez não tenha esse tamanho. Agora, eu fico me perguntando, o Renan Filho vinha com a atuação, né, em relação à Assembleia altiva, né? Até o momento em que perdeu a eleição para presidente da Assembleia. Perdeu não, ele levou uma sova de Marcelo Vitor quando quis impor Olavo Calheiros, que era uma figura que não se relaciona com ninguém. Olavo é difícil. É um cara... Até eu disse a você, eu tive algum convívio com o Olavo lá no começo da carreira dele. Era um sujeito de um bom humor, de uma inteligência, enfim, de xiste impressionante. Mas só foi perdendo isso ao longo do tempo. Cada um muda do jeito que quer mudar, ou que acha que deve mudar. Perdeu a eleição.
Perdeu não, foi humilhado, né? Tanto que o Olavo retirou a candidatura dele porque não tinha. A partir de então, quem passou a comandar o governo de Renan Filho foi Marcelo Vitor, que botou Paulo Dantas para ser governador tampão, e depois disse o candidato é Paulo Dantas para ser governador. E se reelegeu. Se reelegeu com voto popular. Teve escândalo em cima de escândalo, mas para as pessoas... A gente sabe que isso termina tendo... É engraçado, né? Relativizado, né? Porque diz, não, mas fulano é assim, mas Beltrano também é. Então, esse é sempre esse argumento, né? E o eleitor, vamos lá, na capital, você pode ter e tem mais autonomia do eleitorado. No interior, não. O controle é muito maior. Você tem o cadastro único, né? Tem a dependência dos munícipes, das prefeituras, e aí o cara arranja um emprego para alguém da família e termina, enfim, arrematando ali os votos da família inteira. Isso acontece. Vai continuar acontecendo? Vai. Enfim, não vai ser a minha geração ainda que vai ver, né, um eleitorado mais independente, enfim, que possa votar. Não, estou votando com a minha consciência, até porque depende muito da vontade de cada um também, né? Lógico. Reclamar só, fulano só vem aqui de 4 em 4 anos, sim. E aí? Aí quando vem você diz, não, mas ele é bacana, ele falou comigo, ele acenou, né? Então, ali, alguém passar 40, 50 anos na atividade política deve ser alguém brilhante, não é? Não. Não é assim que funciona, principalmente nos estados mais pobres. Não é assim que funciona. E a gente vai formando essa geração de coronéis, né? Que pode até ter um comportamento mais urbano, mas que no final das contas são só coronéis da velha república. Esse negócio dos políticos são todos iguais, é um desserviço, né? Porque... Eu acho muito ruim, sabe? Porque eu convivi com muita gente que antes de ser político profissional, eram pessoas interessantes, que demonstravam, né, enfim, um amor pela causa social, que depois que chega no poder, aí entra Maquiavel de novo, aí depois que eu estou ali, o meu principal objetivo é permanecer ali. O principal objetivo de quem está no poder é permanecer no poder. Isso é muito ruim. Lembra aquela história do Rubem Alves? Já citei aqui tantas vezes, né, que ele disse que a vocação política é a mais nobre e como profissão a política é a mais vil. É exatamente o que acontece. Todo mundo se transforma. Eu tenho um amigo muito querido que ele gostaria muito de ser candidato, por exemplo, né? Nessa eleição ele foi assediado por vários grupos. E aí eu sempre fui muito duro com ele. E terminava as nossas conversas dizendo, eu não voto em você. E ele, mas por quê? Porque eu gosto de você. Aí eu só voto em quem não gosta? Não é isso não. Eu acho que no final das contas, e aí eu entro no Montaigne, que é outro personagem que eu amo, adoro, é meu livro de cabeceira, Os Ensaios, né? Que ele diz, mesmo quando os dois lados são ruins, há sempre um melhor do que o outro. E eu sempre vou escolher um melhor do que o outro. Mesmo que, em termos absolutos, não seja de fato melhor. Perfeito. Eu vou pegar uma deixa sua para entrar no Decultural. Uma deixa que você falou durante o programa. Foi nada. Foi a questão do... Alguém que comanda um lugar por 40, 50 anos é bom. Então, eu vou falar de uma biografia. Eu gosto muito de biografia. O pessoal diz que é um gênero menor na literatura, mas eu gosto de biografia, principalmente quando a biografia ela pega um personagem interessante. Eu li, esse final de semana, inclusive, li Salazar, a biografia definitiva. Até um nome pomposo, né? A biografia definitiva. É do Fernando Pereira, é um escritor português. Mas é muito legal esse livro, porque ele não foca no salazarismo, nem na história, a história que a gente já conhece, que vai do começo do Estado Novo Português até a Revolução dos Cravos. Ele não versa sobre isso, ele versa sobre a figura do Antônio Salazar. Como Salazar surgiu. Primeiro, Salazar, um religioso. Foi até o fim da vida, solteirão. Religioso, porque todo mundo sabe que... Morava com a freira, né? Exatamente. Quando a monarquia portuguesa foi derrubada, junto com a monarquia foi derrubada a Igreja Católica. A Igreja Católica era a grande parceira da monarquia. Então a igreja foi... Toda a Europa, né? Foi meio desmoralizada. E ele era o representante da igreja no parlamento, foi o primeiro deputado. Primeiro cargo político dele foi deputado. Ele era antirrepublicano, mas ele se tornou deputado, quer dizer, a contradição, né?
E aí ele foi crescendo, crescendo, crescendo. O livro conta toda essa história dele. É um cara muito inteligente, conseguiu... Portugal era um caos naquela época, né? Teve 8 governadores, 8 presidentes em 2 anos. E ele foi um ministro da economia, um grande ministro da economia de Portugal, num momento de crise. E daí ele... já da ditadura militar. E daí ele conseguiu ser um ditador por quase 40 anos, cara. O pessoal acha até que ele foi derrubado pela Revolução dos Cravos. Não, a Revolução dos Cravos derrotou o salazarismo. Ele já tinha morrido. E é muito interessante. A parte que eu mais gostei do livro é como ele lidou na Segunda Guerra Mundial, quando ele conseguiu ser o centrão da Segunda Guerra Mundial. Ele assediado por todo mundo, né? Exatamente. Liberava a Ilha de Açores para a Inglaterra e para os Estados Unidos, e ao mesmo tempo ele fazia um campo para as armas alemãs entrarem. Mas não se envolvia com Não ninguém. se envolvia, inclusive manteve Portugal fora da guerra. Vários dos judeus europeus fugiram para os Estados Unidos por Portugal. E aí, com essa articulação, Portugal conseguiu ser o Estado-membro da OTAN em 48, e ele manteve, foi um dos únicos lugares, junto com a Espanha um pouco, que manteve esse processo, essa ditadura pós Segunda Guerra Mundial até a década de 60. Ele foi da década de 20, né? O Franco foi da década de 30, não. Já a segunda metade da década de 30. Ele apoiou o franquismo. Né? Não, os dois. Agora, engraçado, assim, eles se visitaram muito pouco, né? Exatamente. Mas, assim, um ajudava o outro, inclusive, na perseguição, né? Aos comunistas. O inimigo comum era os comunistas. Né? Como sempre, né? Como sempre. Que era uma coisa da Igreja Católica. Exatamente. Uma marca da Igreja. Até hoje, né? Judeus, durante um bom tempo. E até hoje tem uma parte, né, dos cristãos, né, que odeiam os judeus em função de que teria sido os judeus que mataram Jesus e tal. Mas, assim, você pega uma figura grande como o Papa Francisco, diz, pô, ainda permanecer esse tipo de visão, mas permanece ainda, lamentavelmente. Então é Salazar, a biografia definitiva, Fernando Pereira, tá na Amazon. R$89 até tá barato. Eu sempre digo o preço, gente, porque é interessante para você buscar. Ele é mais barato para você baixar pro aplicativo, mas você pega o livro por R$89. E ele é muito interessante. É uma biografia do Salazar, não é a história do salazarismo. Você já trouxe aqui outros livros que falam sobre a história do salazarismo. Eu me lembrei até, você quando disse isso, que ia falar sobre esse livro, eu trouxe para cá, eu já não vou lembrar o nome, vocês me perdoem, né? É um jornalista francês que escreveu, né? Os últimos anos, né? Do Salazar. Os últimos 2 anos, gente, do Salazar, ele já não era mais, entre aspas, né? Quem mandava, que era o comandante do poder, ele era doente. Antônio Barradas era o nome do cara. E esse cara... E ele ficou ali, e os caras inventavam edição de jornal diária, mostravam para ele. Comandante Salazar, o presidente Salazar, e que não era mais... Não mandava mais absolutamente nada. Ele numa cama, num leito de hospital, ali, ilhado, né, na casa dele, e ainda assim... entre aspas, imaginava que continuava sendo... Morreu assim. Morreu assim. Morreu assim. Ele teve uma queda e no último capítulo do livro ele fala sobre a queda. O nome do cara é Fernando Caetano, o cara que sucedeu ao Salazar no salazarismo, né? Caetano. Fernando Caetano. É isso. E a sua dica, Ricardo? Hoje eu vou apresentar 2 dicas que eu acho que valem. Uma é uma série muito curta chamada Quartos Vazios. Acho que está na Netflix. É extremamente interessante. São 3 ou 4 episódios curtos, mas que mostram, por exemplo... É um jornalista americano que sempre se especializou em apresentar notícias positivas, né, dos grandes eventos, né, de violência nos Estados Unidos, em escolas, universidades, em igrejas. Aqueles crimes, né, que o franco-atirador chega matando todo mundo. E ele sempre pegava um personagem que foi herói naquele momento, um outro que salvou uma criança e tal. E, de repente, ele se tocou que isso não ajudava em nada a causa que ele defendia, que era o desarmamento das famílias nos Estados Unidos. Faz parte da cultura americana arma, né? E americano médio, ele acredita que a independência dos Estados Unidos foi proclamada a partir da resistência do povo americano. Não considera, por exemplo, os exércitos financiados pelos franceses, exército de mercenários, aliás, o que ajudou a quebrar a França.
Mas voltando à história dessa série, Quartos Vazios, o que é que ele vai mostrar? Famílias que perderam os filhos assassinados, então crianças, né? Os quartos vazios são exatamente o que as famílias mantêm dos filhos, né? Que foram assassinados em escola, criança de 5, 6, 7 anos de idade, e que os pais vivem em torno, no final das contas, daquela lembrança terrível, dolorosa, né? E ele vai mostra uns 4 casos, e você vê a consequência disso vai muito além de um corpo caído no chão. Você mata famílias inteiras. E nos Estados Unidos se continua matando família inteira, com as mesmas, toda semana quase, toda, né? Semana. A gente tem, e é o estímulo, né? A indústria bélica americana é o mais poderoso lobby do Congresso dos Estados Unidos que mantém aquilo. Você falar, não, vamos fazer uma legislação que de alguma forma, né, controle as armas. Isso é contra a liberdade do cidadão. A liberdade de você ter uma arma em casa. Aliás, tem gente aqui, né? O Bolsonaro defendia que as pessoas pudessem ter a quantidade de armas e de munição que quisessem, né? E defende isso. E quando você... É engraçado, né? Quando você vê qualquer religião, ela não defende o assassinato. É contra o assassinato, contra a violência. E aí o cara vota num sujeito que defende que as pessoas devem ter armas em casa. Tem 13 fuzis você pode ter na sua pela legislação, né? Questão, né? Pois é, eu fico me perguntando como é que é isso, né? O que é o cristianismo para essas pessoas? Eu falo qualquer religião. Sim, mas qualquer religião. Não há religião, e mesmo essa visão de que o islamismo não prega violência, não prega assassinato. Não. Ali o fanatismo, sim, prega a violência. Mas o fanatismo de qualquer religião. Para vocês terem ideia, historicamente, quem matou mais cristão foi cristão. Né? Tem no século XVI, na noite de São Bartolomeu, na França, que foram 20 mil mortes numa noite, gente, em Paris. 20 mil mortes. Como é que se justifica? Eram católicos e protestantes, né? Enfim, que se engalfiavam ali, era uma luta pelo poder, no final das contas, e que isso resultou nessa luta em 20 mil mortes numa noite, a noite de São Bartolomeu, século XVI. Aliás, o Montaigne, eu já disse aqui, revelei, que é o meu filósofo de cabeceira, é um amigo, eu chamo de filósofo, parece uma coisa arrogante, ele é um amigo mesmo, você conversa ali com ele permanentemente, todas as vezes que eu estou, enfim, de alguma forma, mexido, né, estou mal, eu vou ler o Montaigne para entender que a vida é desse jeito, a gente tem que vivê-la da melhor maneira que a gente puder, mas entendendo que existe um mundo real, o da fantasia, e que é necessário, né? A alienação, né? Já dizia o Ferreira Goulart, ninguém vive, né, sem um momento de alienação, ela é fundamental. A arte tira você da realidade para colocar você dentro dessa realidade. Isso é que é fantástico. Assim. Os melhores filmes, por exemplo, de guerra ou das grandes tragédias, são filmes que contam dramas individuais. O Incêndio, A Chave de Sara. Estou falando aqui, eu podia falar em vários, né? Mas você vê que a história de uma pessoa, de uma família, não é? Pode explicar muito sobre uma grande tragédia que mata milhões. Perfeito. Eis o Busilis. Eu não tinha visto essa série. Vale muito a pena. E o outro, você está aqui até para relaxar, né? Que é um filme espanhol. Gente, são 2 atores fantásticos, são 3, né? Porque tem a Carmen Machi também, mas que é o Javier Gutiérrez e o Javier, o outro, me perdoe se eu não lembrar o nome, são atores muito conhecidos, Fale com Ela, ele trabalha, é um ator fantástico, fez vários filmes, inclusive com Darín, né? Fale com Ela do Almodóvar, né? Almodóvar, exatamente, e ele é fantástico, e esses são 3 irmãos que vão tratar numa casa. O filme parece uma peça de teatro, que é dentro de uma casa, né, de um apartamento. Vão tratar da situação do pai, né, que é um homem de idade, já, enfim, com alguma demência, e o que fazer com eles e tal. E os diálogos entre eles, gente, é puro suco de sarcasmo. São inteligentes, são absolutamente contundentes, vão desmontando um e outro
né? Mas na relação que no final das contas são irmãos, eles terminam se abraçando. Não vou dar spoiler não, né? E 53 Domingos, que é o nome desse filme, Domingos. é o título de um livro de um deles, o sujeito mais improvável para escrever um livro da família, é o que escreve o filme, que segundo o outro irmão, que é um artista, né? Que é um ator, o livro é brilhante, só que ele não diz para o irmão que o livro é brilhante. E o livro é brilhante, ele ficou encantado, ele leu na mesma noite 2 vezes. O irmão de quem ele não gostava, com quem ele competia a vida toda. É uma delícia. 53 Domingos é um filme espanhol. Vale a pena. Então é isso. Ricardo, grande abraço. Um abraço. Grande abraço, pessoal. Até a próxima semana.